Em 1991, Michael J. Fox estava no auge da fama mundial quando recebeu uma notícia que mudaria sua vida para sempre. Conhecido por papéis icônicos no cinema e na televisão, ele parecia ter conquistado tudo o que um jovem ator poderia desejar. No entanto, dentro de um consultório em Nova York, ouviu o diagnóstico de doença de Parkinson de início precoce. A revelação foi devastadora, pois significava lidar com uma condição degenerativa sem cura conhecida. Durante anos, ele tentou manter a rotina de sucesso enquanto escondia os primeiros sintomas, especialmente os tremores na mão esquerda. O medo de perder oportunidades o levou a guardar segredo até mesmo de colegas próximos. Essa decisão marcaria o início de uma longa fase de silêncio, adaptação e luta interna, onde a imagem pública de estrela contrastava com uma realidade pessoal cada vez mais difícil de controlar no cotidiano. Michael J. Fox nasceu em Edmonton, no Canadá, em uma família de classe média com ligação ao meio militar e artístico. Seu pai era disciplinado e reservado, enquanto sua mãe tinha forte interesse pelas artes, o que influenciou seu imaginário desde cedo. Ainda criança, ele demonstrava energia constante e uma personalidade inquieta, buscando sempre se destacar em atividades criativas. Porém, sua baixa estatura começou a chamar a atenção e se tornou motivo de insegurança durante a adolescência. Mesmo assim, ele desenvolveu um senso de humor rápido e uma capacidade de adaptação que o acompanharia por toda a vida. Aos 15 anos, tomou a decisão ousada de abandonar parte da estabilidade escolar para perseguir o sonho de atuar. Essa escolha o levou a enfrentar incertezas, mas também abriu caminho para uma jornada que o colocaria, anos depois, entre os nomes mais reconhecidos do entretenimento mundial. Quando chegou a Los Angeles ainda muito jovem, Michael J. Fox encontrou uma realidade muito mais dura do que imaginava. Com poucos recursos financeiros e quase nenhuma conexão na indústria, ele enfrentou uma sequência de recusas em testes de elenco. Frequentemente era considerado talentoso, mas inadequado para os padrões da época. Para sobreviver, aceitou pequenos trabalhos e viveu em condições simples, muitas vezes dependendo da ajuda de amigos. Apesar das dificuldades, manteve a determinação e a disciplina, acreditando que sua oportunidade chegaria. Esse período foi marcado por incertezas, mas também por aprendizado intenso sobre a indústria do entretenimento. Ele desenvolveu resiliência e aprimorou suas habilidades de atuação, mesmo em papéis pequenos. Aos poucos, sua persistência começou a abrir portas, preparando o caminho para o reconhecimento que viria com sua primeira grande oportunidade na televisão americana. A grande virada aconteceu quando Michael conseguiu um papel em uma série de televisão que mudaria completamente sua trajetória. Seu desempenho rapidamente chamou a atenção do público e da crítica, transformando-o em um nome conhecido em todo o país. Pouco tempo depois, ele foi escalado para um filme que se tornaria um fenômeno global, consolidando sua imagem como um dos atores mais carismáticos de sua geração. O sucesso foi imediato e avassalador, colocando-o no centro da cultura pop dos anos 1980. Ele passou a viver uma rotina intensa de gravações, entrevistas e eventos, enquanto sua popularidade crescia em ritmo acelerado. No entanto, por trás desse sucesso, seu corpo já começava a apresentar sinais discretos de que algo não estava bem, embora ainda ignorados diante da pressão e do ritmo acelerado da carreira. Durante o auge de sua carreira, Michael vivia uma rotina exaustiva, que misturava trabalho constante e exposição pública. Entre filmes de grande sucesso e compromissos na televisão, ele se tornou um dos atores mais bem pagos de sua época. Foi nesse período que surgiram os primeiros sinais físicos do Parkinson, começando com pequenos tremores quase imperceptíveis na mão. Inicialmente, ele acreditou que fosse apenas cansaço acumulado ou estresse. No entanto, os sintomas começaram a se intensificar e se espalhar pelo corpo. Mesmo assim, ele decidiu esconder o problema, ajustando movimentos e criando estratégias para disfarçar as dificuldades durante gravações e entrevistas. Esse esforço constante exigia energia emocional e física extrema, marcando o início de uma fase silenciosa de luta interna que contrastava com a imagem pública de sucesso e leveza que o público conhecia.
O diagnóstico oficial veio em 1991, quando os exames confirmaram que Michael J. Fox tinha Parkinson de início precoce. A notícia foi um choque profundo, pois ele tinha apenas 29 anos e estava no auge da carreira. A doença, progressiva e sem cura, trouxe incertezas imediatas sobre seu futuro profissional e pessoal. Em vez de tornar a situação pública, ele optou por manter o diagnóstico em segredo, compartilhando a informação apenas com pessoas muito próximas. Durante anos, ele viveu uma rotina dupla, equilibrando a imagem de estrela de Hollywood com os desafios crescentes de seu corpo. Essa escolha trouxe consequências emocionais significativas, incluindo ansiedade constante e medo de exposição. Ainda assim, ele seguiu trabalhando, determinado a manter sua carreira ativa enquanto lidava silenciosamente com a progressão da doença. Após anos de silêncio, a verdade veio à tona em uma entrevista televisionada em 1998, quando Michael decidiu falar publicamente sobre sua condição. A revelação surpreendeu o mundo e gerou grande comoção, pois muitos desconheciam completamente a gravidade da situação que ele enfrentava. Durante a conversa, ele explicou os desafios diários, os tremores e o impacto emocional de viver escondendo a doença por tanto tempo. A reação do público foi imediata, combinando apoio, admiração e surpresa. Muitas pessoas passaram a enxergá-lo não apenas como um ator famoso, mas como alguém enfrentando uma batalha pessoal profunda. Essa exposição marcou um ponto de virada em sua vida, encerrando o período de segredo e iniciando uma nova fase baseada na transparência e na aceitação de sua condição. Após tornar pública sua condição, Michael decidiu transformar sua experiência em algo maior do que sua própria história. Ele reduziu sua participação em projetos de atuação e passou a dedicar mais tempo à conscientização sobre o Parkinson. Em 2000, fundou uma organização dedicada à pesquisa da doença, com o objetivo de financiar estudos científicos e buscar tratamentos mais eficazes. A iniciativa rapidamente ganhou apoio de pesquisadores, médicos e do público em geral. Ao longo dos anos, a organização se tornou uma das principais fontes de financiamento para estudos sobre o Parkinson no mundo. Essa mudança de direção marcou uma transição importante em sua vida, onde sua energia e influência passaram a ser usadas não apenas para o entretenimento, mas também para impulsionar avanços científicos e oferecer esperança a milhões de pessoas. Com o passar do tempo, a doença avançou e trouxe novos desafios físicos para Michael J. Fox. Os tremores se intensificaram, a mobilidade se tornou mais limitada e quedas começaram a ocorrer com maior frequência. Em diferentes momentos, ele precisou passar por cirurgias e longos períodos de reabilitação. A medicação ajudava a controlar os sintomas, mas também causava efeitos colaterais significativos, exigindo adaptações constantes. Mesmo diante dessas dificuldades, ele manteve uma postura pública de coragem e resiliência, compartilhando sua realidade de forma honesta. Sua família desempenhou um papel essencial nesse processo, oferecendo apoio contínuo e estabilidade emocional. Apesar das limitações crescentes, ele continuou participando de eventos e projetos pontuais, demonstrando que sua presença ainda tinha impacto e significado para muitas pessoas ao redor do mundo. Hoje, Michael J. Fox é reconhecido não apenas por sua carreira no cinema e na televisão, mas também por seu impacto na pesquisa médica e na conscientização sobre o Parkinson. Sua história se tornou um exemplo de transformação de adversidade em propósito. Mesmo enfrentando limitações físicas severas, ele continua envolvido com sua fundação e com iniciativas voltadas para o avanço científico. Sua trajetória mostra que o legado de uma pessoa não se resume ao sucesso profissional, mas também à forma como ela lida com desafios profundos. Ao longo das décadas, ele inspirou milhões de pessoas a enxergar a doença não apenas como um fim, mas como um ponto de partida para mudança significativa. Sua vida permanece como um testemunho de coragem, persistência e humanidade diante de circunstâncias extremas.